Olá, como vai? A 23andMe é uma das empresas mais tradicionais na área da genética para o consumidor final. Ela tem ótimos relatórios de saúde, um grande banco de dados para genealogia genética e ferramentas muito boas também. Infelizmente, a empresa não aceita upload de arquivos, mas nada impede você de entrar na plataforma para aproveitar tudo que ela tem de bom. Basta, é claro, testar com a empresa. Ué, mas eu posso fazer isso se eu estou no Brasil? Em teoria, não, mas na prática, pode sim, e sem quebrar nenhuma regra, é claro. Quer saber como? Fica até o final do vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar isso e muito mais. Vou te ensinar também a escolher o melhor teste da 23andMe para os seus objetivos e ainda vou demonstrar o processo de compra passo a passo para você não ter nenhuma dúvida. Esse é um vídeo mais extenso, mas garanto que compensa. Esse vídeo pertence à série do canal DNA Dan sobre como escolher e comprar seu teste em cada empresa. Nessa série, você encontra vídeos sobre como fazer isso na Genera, na MyHeritage, na Meu DNA, na FTDNA, na 23andMe, na Ancestry.com, na Nebula Genomics e quem sabe em outras empresas também, se você quiser. Nesse caso, comenta aqui qual empresa você quer ver na série e eu avalio o seu pedido, ok? O link da playlist dessa série está aqui em cima. Então, vamos ao tema da vez, que é a 23andMe. A empresa, que tem sede no Vale do Silício, foi fundada em 2006 e se tornou a primeira companhia a vender testes genéticos diretamente ao consumidor final, com propósito de genealogia e saúde. Esse teste, que é tão famoso hoje, feito em casa facilmente com uma simples coleta de saliva, que tem alta confiabilidade e pode gerar tantas descobertas fantásticas, foi inventado pela 23andMe e recebeu o prêmio de Inovação do Ano de 2008 pela revista americana Time. Um prêmio mais que merecido, eu diria. Vamos ao site da empresa então? O endereço é www.23andme.com. Escreve-se assim, os números 2 e 3, seguidos das letras A, N de navio, D, M de mamãe, E. 23andMe se traduz como 23 e eu. Esse nome deriva do fato dos núcleos das nossas células humanas terem 23 pares de cromossomos. A propósito, se você quer saber quantos cromossomos a gente realmente tem, assista a esse outro vídeo aqui do canal, que é muito bacana. Então vejamos o site da 23andMe. Quando você entra no site, esta é a tela que aparece. Aqui em cima temos o menu do site com o logotipo da empresa e algumas opções para conhecer melhor os testes, comprar, registrar e logar na plataforma. Em seguida, vem um banner com uma mensagem de efeito incentivando você a comprar um dos testes da empresa. E logo abaixo, um ótimo comparativo entre os 4 diferentes testes que a empresa vende para você entender suas opções e poder decidir a que quer adquirir. Então, isso nos interessa muito nesse vídeo, mas antes de focarmos nisso, vamos ver o restante da página e vou fazer um alerta também. Se a página que aparece para você não está assim, logo você vai entender o motivo e saber trocar. Vem comigo. Aqui a empresa oferece algumas histórias de clientes que já se beneficiaram de descobertas importantes feitas com testes da 23andMe. Depois, vem destaques de cada teste da empresa, começando pelo mais avançado, seguido do segundo mais completo, esses dois envolvem assinaturas. E em seguida, vem os 2 testes que não demandam assinatura, o que inclui relatórios de saúde e o que traz apenas o serviço de ancestralidade. Na sequência, vem mais um comparativo entre os 4 tipos de teste. Você vê que a 23andMe realmente quer deixar bem claro o que está incluído em cada teste, para que você não tenha dúvidas sobre o que está comprando. Isso é ótimo, e nesse vídeo nós vamos ver tudo isso juntos, já já. Em seguida, vem um aviso sobre a importância da privacidade e da segurança, mostrando que a empresa toma todas as medidas para garantir isso aos clientes, o que é especialmente importante desde que a empresa sofreu um ataque hacker, né? Depois, vem um destaque sobre o apoio da empresa a pesquisas científicas, mostrando que cada cliente também tem a opção de ajudar com esse objetivo nobre. Depois, vem uma lista das perguntas mais frequentes, uma opção para se cadastrar no boletim da empresa e, por fim, disclaimers e o rodapé da página com várias opções para obter mais informações. Uma opção importante é essa que fica aqui ao final, logo acima dos ícones das redes sociais, a de alterar a região de onde você quer adquirir seu kit.
Por padrão, o site é este que a gente viu aqui no vídeo, da versão dos Estados Unidos. Então, se você vai comprar um kit para ser entregue no endereço dos Estados Unidos, permaneça nessa página. Mas se você vai comprar para entregar noutro dos países listados na empresa, você precisa clicar aqui em Change, alterar, e escolher a opção correta. Quando você clica, essas são as opções que aparecem, pelo menos na data em que eu estou gravando o vídeo. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, sendo exclusivamente para Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Suécia e Holanda, e por fim, a opção Internacional. Importante você entender que essa opção não inclui todo o resto do mundo, mas sim pouco mais de 40 países que ainda não haviam sido citados, dos quais quase todos estão na Europa e apenas meia dúzia ou menos em outros continentes, como Israel, Singapura e Porto Rico, para citar 3. Como a 23andMe não vende e nem entrega kits para o Brasil, você precisa selecionar a região de acordo com o país onde vai solicitar a entrega do kit, é claro. E essa seleção altera as opções, informações e valores dos kits na página. Se você escolher a opção internacional, por exemplo, vai ver que não há opção de comprar os kits de saúde da empresa, mas apenas o de ancestralidade. Se você estava navegando enquanto assistia ao vídeo e via uma página diferente, é porque a seleção de país estava diferente. Então, dito isso, vamos retornar à versão padrão da página, que é a dos Estados Unidos. Agora sim, vamos ver então quais são os testes da 23andMe e o que cada um inclui. A empresa divide a vitrine em 4 testes, que ela classifica como básico, essencial, avançado e definitivo, numa tradução rápida. O Basic é o de ancestralidade. O Essential inclui também relatórios de saúde e os outros 2, que têm o sinalzinho de mais ao lado do nome, 23andMe Plus, são no modelo de assinatura, sendo que o primeiro, denominado Premium, contém relatórios extras de saúde e ferramentas mais avançadas para genealogia. E o segundo, chamado 23andMe Plus Total Health, ou seja, saúde total, é um teste de exoma, que por isso traz relatórios de saúde mais completos e confiáveis que os demais. É um teste excelente, mas claro, bem mais caro que os outros. Será que compensa? Nós vamos ver em detalhes para você decidir. Se você ainda não sabe o que é exoma, assista a esse outro vídeo aqui do canal em que explico esse assunto e outros termos importantes. Vamos começar pelo teste mais básico da empresa, que é o de ancestralidade. Aqui tem um resumo, mas nós vamos clicar aqui embaixo em Learn More, saber mais, para ver em detalhes. Quando você clica em Learn More no teste de ancestralidade deles, esta é a página que aparece. Aqui em cima vem um resumo, que nós vamos pular agora. Vamos direto aos detalhes. Olha aqui. A 23andMe tem uma calculadora de composição genética com mais de 3.000 regiões geográficas. É uma das mais completas do mercado e é considerada uma das mais precisas também, porque além de ter mais divisões no mapa, algumas já apontando regiões específicas dentro de países, a 23andMe tem um dos maiores bancos de dados de DNA do mundo e um algoritmo poderoso para lidar com isso. Veja bem, como em qualquer calculadora de composição genética, o resultado da 23andMe ainda é uma previsão e não uma constatação absoluta. De toda forma, o índice de acerto da 23andMe está entre os mais altos para a maior parte das ancestralidades. Num próximo vídeo, a gente vai ver isso melhor. Nesse de hoje, a gente tem um objetivo mais amplo, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Quem quiser saber quais são as regiões avaliadas na calculadora da 23andMe, pode clicar neste link aqui, See All Regions. Outra ferramenta que a 23andMe tem é a de encontrar parentes pelo DNA. Como eu disse, a empresa tem um dos maiores bancos de dados do mundo, e como eles não aceitam upload de arquivos, a única maneira de você fazer parte desse banco de dados é testar com a empresa. Então, eu recomendo que você faça isso se tiver condições. O mesmo vale para Ancestry.com. A 23andMe tem uma ferramenta de árvore genealógica, o que é ótimo para ajudar a identificar seu parentesco com cada pessoa que aparece na lista de parentes genéticos. Mas essa árvore da 23andMe é diferente das outras que você conhece, porque você não tem liberdade para construir da maneira tradicional, que é ir adicionando cada pessoa conforme as relações de parentesco, ou fazer upload do arquivo de EDCOM da árvore que você já havia construído noutra plataforma. Não, na 23andMe não é assim.
Ao contrário das concorrentes na área de genealogia genética, que trazem o DNA como um acréscimo, um complemento ao trabalho de genealogia tradicional, a 23andMe inverte essa lógica. Na 23andMe, o DNA é a base, o cerne de tudo. Todas as ferramentas, funções e relatórios da 23andMe começam pelo DNA. Tem o DNA como fonte primária. E isso inclui até mesmo a árvore genealógica. Isso mesmo, na 23andMe, a árvore genealógica vai sendo construída por meio da lista de parentes genéticos. Você encontra um parente genético e se o algoritmo já tiver conseguido calcular aquele parentesco de forma satisfatória, alocando do seu lado materno ou paterno, com base nos outros matches que aparecem ali, então você pode ir até a árvore e incluir essa pessoa. A árvore cresce à medida que você vai fazendo isso. É uma abordagem interessante, que tem vantagens e desvantagens. Felizmente, a 23andMe permite que você também coloque no seu perfil um link para sua árvore genealógica tradicional noutra plataforma. Assim, se você der sorte, muitas das suas correspondências de DNA na 23andMe terão preenchido essa opção e você deve conseguir acessar as árvores deles. Ou não, né? É na sorte e muita gente não se preocupa muito com isso, especialmente numa plataforma que não tem a genealogia genética como foco absoluto. Então, muitas vezes, o jeito vai ser enviar uma mensagem e torcer para a pessoa responder. A propósito, ainda vou fazer um vídeo aqui para o canal com dicas para ter mais chances de obter respostas para esse tipo de contato, viu? Fique de olho. Outra opção que a 23andMe tem é de comparar os seus resultados de composição genética com as pessoas que concederem essa permissão individualmente. Isso é divertido no caso de parentes próximos e pode ser bastante útil para ajudar a identificar seus ancestrais comuns com as correspondências de DNA também. Mais um relatório que você tem na 23andMe é o que eles chamam de linha do tempo de ancestralidade, que mostra uma previsão de quantas gerações atrás você teve antepassados de cada ancestralidade descrita no seu mapa de composição genética até pelo menos 8 gerações atrás. Bacana, né? Isso pode te ajudar a encontrar esses ancestrais na sua árvore com mais facilidade. A empresa também informa os dois haplogrupos de linhagens, o matrilinear para todo mundo e o patrilinear para quem tem o cromossomo Y, que é o caso dos homens biológicos. Ah, e para quem tem curiosidade de saber quanto DNA de origem neandertal carrega, essa é outra informação que a 23andMe fornece. Bem divertido isso. Outra coisa que, curiosamente, eles não destacam aqui são os relatórios do que a gente conhece como traços genéticos, ou seja, coisas como sensibilidade ao sabor do coentro, cor dos olhos, tipo de cera de ouvido, dentre várias outras curiosidades no DNA. São mais de 30 relatórios desse tipo que também estão incluídos nesse teste básico da 23andMe. Então, como você viu, de básico ele não tem nada. É um excelente teste, especialmente para quem tem como foco a genealogia e não tem interesse pelas questões de saúde. Na data em que eu estou acessando o site para essa gravação, o teste básico está saindo por $99, que é o preço normal dele sem promoção. Agora, para quem como eu também se interessa pelo que o DNA pode fazer pela saúde, a 23andMe tem ótimas opções também. Eu diria que os relatórios de saúde da 23andMe são os melhores do mercado dentre os testes de DNA por genotipagem. E eles agora também têm o teste do exoma. Nós vamos ver cada um, mas quero deixar claro, existem testes de DNA para a saúde melhores que os da 23andMe. Vamos falar brevemente disso ao final da comparação aqui. Voltando à página inicial do site, na comparação dos testes, vemos que o segundo teste é o chamado Health Plus Ancestry Service, ou seja, saúde mais ancestralidade. Como você pode ver aqui no resumo, ele contém tudo o que o teste básico contém, além, é claro, de um punhado de relatórios de saúde. Vamos clicar aqui no link Learn More para ver os detalhes. Aqui no resuminho dessa página, você vê que esse teste tem mais de 150 relatórios personalizados. O teste básico tem mais de 80. Então, esse teste de saúde tem cerca de 70 relatórios a mais que o básico, todos relativos a questões de saúde. Vamos ver. Dentre os principais relatórios estão os de predisposição genética para determinadas condições de saúde, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, doença celíaca e vários outros. Se você clicar aqui em See All Reports, você pode ver a lista completa se quiser. Além desses relatórios de predisposição genética de saúde, você também recebe relatórios de bem-estar, como composição muscular,
previsão do seu peso na idade adulta em relação à média, metabolismo do álcool e outros que você pode ver se clicar em See All. Outra categoria muito interessante de relatórios de saúde é essa do status de portador. Afinal, existem condições genéticas recessivas, lembra? Você pode ser uma pessoa completamente saudável, mas ainda assim carregar uma cópia de uma variante genética para uma doença recessiva, como é o caso da anemia falciforme, da fibrose cística e outras. De novo, clicando aqui, você tem uma lista completa dessas condições. Lembrando que com o teste de genotipagem, você não consegue saber todas as variantes que você tem. Esse tipo de teste costuma avaliar as principais, o que já é ótimo e faz sentido, mas isso não é garantia de que você está livre de todas as outras. Para isso, você teria que fazer um teste mais completo. Vamos falar disso logo mais. Por enquanto, seguimos. Neste teste, a 23andMe oferece ainda uma ferramenta chamada Árvore de Histórico Familiar de Saúde, em que ela organiza algumas informações de saúde numa árvore genealógica para facilitar o entendimento da herança genética de algumas dessas condições e viabilizar a tomada de atitudes com base nessas informações. Pronto, isso é o que essa versão do teste de saúde da 23andMe oferece. Na data em que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por $199, que também é o preço normal dele, sem promoção. Agora, vejamos o próximo teste, que já entra na categoria Plus. Como você pode ver aqui no comparativo, essa versão Premium do teste contém tudo que a versão anterior tem e a isso adiciona ainda mais relatórios. É importante entender que, diferentemente dos anteriores, esse teste já entra no modelo de assinatura. Você compra o teste, que na data em que eu estou acessando está com uma promoção, saindo pelo mesmo preço do anterior, já com um ano de assinatura incluído, e recebe tudo isso aqui a mais. São cerca de 75 relatórios a mais que a versão anterior, além das atualizações constantes e algumas ferramentas exclusivas. Mas vamos clicar aqui para ver com mais detalhes. Note que o resumo desse teste já é bem maior que o dos anteriores. Vamos rolar a página direto aos destaques. Olha que bacanas essas ferramentas. Uma é o Plano de Ação de Saúde, que reúne recomendações personalizadas de saúde com base tanto no seu DNA quanto em outras informações que você fornece à empresa, e sugere recomendações de mudanças na sua rotina, estilo de vida ou exames complementares para melhorar suas predisposições. Outra ferramenta é a de Trilhas da Saúde, que te permite acompanhar em gráficos o impacto de você vir a desenvolver alguma condição de saúde com base na interação entre a sua genética e o seu estilo de vida e dados atuais. Em outras palavras, é como dizer: com a sua genética, se você continuar nesse caminho, suas chances de desenvolver determinada condição são de X%. Veja o que você pode fazer para melhorar isso. Fantástico, né? Dentre os relatórios extras de riscos de saúde estão algumas como pressão alta, fibrilação atrial, doença coronária arterial e outras que você pode ver clicando aqui no link. Também tem relatórios extras relacionados às chances de desenvolver câncer, incluindo alguns específicos por sexo e etnia. Ainda tem relatórios de farmacogenética, ou seja, interação do seu organismo com determinados medicamentos, que você pode ver clicando nesse link se quiser, e outros relatórios mais diversos, como de enxaqueca, apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas e outras características. Isso para a saúde, mas tem extras para genealogia também, olha só. Uma ferramenta de correspondências de DNA com amostras antigas, que podem te trazer uma nova perspectiva sobre a história dos seus ancestrais, ou dos nossos ancestrais antigos, na verdade, com quem você ainda tem DNA em comum. Tem também filtros extras na ferramenta de comparação de DNA e o acesso a mais correspondências de DNA do que aquelas disponíveis na versão básica. São opções bacanas, mas provavelmente as básicas já vão ser mais que suficientes para você, ok? A menos que você tenha correspondências de DNA muito interessantes na plataforma e que justifiquem pagar a anuidade para usar os filtros extras e aproveitar os demais recursos, claro. E aqui abaixo, a empresa traz um exemplo das atualizações mais recentes nos relatórios do plano de assinatura Premium para você ter uma ideia do tipo de coisa que você vai receber se assinar o serviço. E isso é o que está incluído no teste 23andMe Plus Premium, o serviço de assinatura de DNA da 23andMe com base no arquivo de genotipagem. A assinatura anual dessa versão do teste sai por $69, segundo o que está escrito aqui na data em que eu estou acessando. Agora, vamos ver o que eles oferecem
no teste mais completo deles, que já é com base em sequenciamento do exoma, o 23andMe Plus Total Health, ou Saúde Total. A primeira coisa que eles dizem aqui no resumo do comparativo é que ele inclui tudo o que os outros oferecem, então ótimo. Vamos clicar no link aqui embaixo para ver em detalhes tudo o que ele tem de extra. A primeira coisa que chama atenção está nessa imagem aqui na caixinha do kit. Veja esse destaque aqui no cantinho, na bolinha dourada. Detecta 200 vezes mais variantes que podem causar doenças. Tem um asterisco aqui para entender melhor, vamos ver. Diz aqui que enquanto o serviço de genotipagem deles, que já é considerado o melhor desse mercado para a saúde, detecta 250 variantes relacionadas à saúde nos relatórios de status de portador e risco genético, o sequenciamento do exoma detecta mais de 50 mil variantes patogênicas. Percebeu a diferença? Realmente é como eles dizem, mais de 200 vezes mais. Mas mais importante do que essa cifra é o significado dessa diferença. O sequenciamento do exoma em alta profundidade vai te mostrar todas as variantes. Então, pouco importa quantas ele te mostra a mais, mas faz toda a diferença que sejam todas, porque assim você finalmente vai ter a garantia de que tem ou não determinada variante nas regiões codificantes do genoma, que são as regiões mais relevantes para a saúde. E isso te permite, por exemplo, planejar uma gravidez de maneira informada. Aqui vale um alerta. A 23andMe não deixa claro aqui nessas páginas de destaques se este é um teste de sequenciamento completo do exoma. Parece ser, sim, mas eles não dizem ser porque o conjunto de relatórios que eles enviam não compreende todos os genes, mas sim uma lista previamente selecionada de mais de 100 genes com variantes que, segundo a empresa, estão diretamente relacionadas a mais de 55 condições de saúde que podem ser melhoradas com mudanças de atitude ou que possam trazer benefícios tanto do ponto de vista médico quanto pessoal. Ou seja, parece uma seleção feita para agradar as pessoas que têm medo de encontrar alguma variante que apenas gere ansiedade, mas não tenha nada que possa ser feito para mudar o quadro. Faz sentido. Eu entrei em contato com a empresa para verificar essas informações da amplitude do sequenciamento e outras questões, mas o atendimento normal deles não conseguiu responder as minhas perguntas e me pediu para aguardar uma semana para obter a resposta. Esse prazo já passou e até agora nada, mas quando eles me responderem, eu vou adicionar essas informações aqui num comentário destacado ao vídeo, ok? Vai ficar logo aqui embaixo, então dê uma olhada quando você estiver assistindo para ver se já está lá. Mas então vamos ver alguns exemplos do que esse teste completão oferece. Uma seleção de relatórios que cobrem riscos para condições de saúde que podem ser prevenidas se descobertas cedo, como algumas doenças cardiovasculares hereditárias, alguns tipos de câncer e doenças neurológicas. Quem quiser a lista completa já sabe, é só clicar no link ao final dessa lista para ver. Seguindo, a empresa mostra uma ferramenta de idade biológica, que é calculada com base em um conjunto de biomarcadores. Isso é muito interessante, pois mostra isoladamente ou em conjunto como está a preservação dos seus sistemas vitais. Assim, você sabe se está envelhecendo mais rápido ou mais devagar do que gostaria. E é claro, isso tem um grande potencial de te ajudar a cuidar da saúde e ter mais longevidade e qualidade de vida. Mas tem um detalhe. Alguns dos marcadores usados para isso são provenientes de exames de sangue. Essa assinatura inclui um exame de sangue por semestre, mas são feitos nos Estados Unidos. Então, isso é algo que você tem que avaliar, porque, como vimos no início do vídeo, esse teste tem como público-alvo cidadãos dos Estados Unidos. Então, se você compra, mas não mora lá, vai perder algumas das vantagens, como esses exames de sangue. E é desses exames de sangue que eles falam aqui na sequência, dizendo que enquanto a genética te dá percepções para o futuro, os exames de sangue trazem percepções do presente. Isso é uma generalização e, portanto, tem exceções, mas de modo geral faz sentido. Aqui, eles citam alguns dos exames de sangue incluídos. Na sequência, eles destacam que essa assinatura inclui o serviço de aconselhamento com profissionais da saúde habilitados, incluindo mensagens de texto ilimitadas e também algumas consultas virtuais como parte do pacote. No final, tem um resumão em números do que está incluído e as perguntas mais frequentes. Voltando ao topo, você vê que na data em que eu estou acessando, esse teste mais completo da 23andMe custa $999, já incluindo o primeiro ano da assinatura,
que depois se renova por $499 por ano. Na página principal você vê que no momento em que eu estou acessando tem uma promoção ativa para esse teste de compre um, leve dois, prevista para terminar em poucos dias. Então, talvez isso já não apareça no site para você na data em que estiver assistindo. Mesmo com a promoção Pague 1, Leve 2, é uma baita diferença no valor desse teste mais completo em relação aos anteriores. Mas também há uma grande diferença na técnica de leitura do DNA e nos resultados gerados por conta disso. Sem falar nos extras, como os exames de sangue e o aconselhamento com profissionais. É um teste bastante completo e interessante, mas é caro até mesmo para os padrões americanos, quiçá para os brasileiros, especialmente porque quem não está nos Estados Unidos não vai conseguir aproveitar tudo que o plano tem a oferecer. Mas aí está o que o teste oferece. Então, se dinheiro não é problema e você tem condições de fazer esse teste, provavelmente compensa pelo alto padrão de qualidade que a 23andMe oferece. Por outro lado, há que se lembrar que existem testes mais abrangentes do que este, como é o caso, por exemplo, de um sequenciamento completo do exoma, que realmente traga relatórios que cobrem todos os genes, ou um sequenciamento completo do genoma inteiro, como o da Nebula Genomics, de quem também vamos tratar nesta série e que pode ser adquirido por uma fração do valor do 23andMe Plus Total Health. Antes de concluirmos nosso panorama pelos diferentes testes da 23andMe, é importante dizer que o arquivo de dados brutos que você recebe para os 3 primeiros testes é o mesmo, ou pelo menos até a última vez que eu comparei. Trata-se de um excelente arquivo no mesmo padrão das concorrentes e que até hoje é visto como o padrão do mercado. Então, todas as plataformas que aceitam upload de arquivos, aceitam arquivos do formato 23andMe, com exceção da FT-DNA, por enquanto, que recentemente suspendeu uploads nesse formato por motivos de segurança, ainda que provavelmente isso seja temporário. E quem fizer o teste mais caro deve receber também um arquivo VCF, contendo as variantes encontradas no exoma, como é o padrão nesse tipo de exame. Entretanto, a empresa não divulga essa informação aqui no site e eu não conheço ninguém que já tenha feito esse teste para confirmar. Esse é um dos pontos dos quais aguardo o retorno da empresa e vou atualizar no comentário fixo aqui abaixo do vídeo, tá? Bom, então nós vimos o que cada um dos 4 testes da 23andMe oferece. Para lembrar, você pode olhar novamente esse comparativo do site deles, que é muito útil, e também o segundo comparativo aqui da página inicial, mais abaixo, que é bastante esclarecedor, porque mostra uma tabelinha com nomes e números, assim fica fácil ver o que cada teste inclui. E então, qual teste da 23andMe é ideal para você? Depende dos seus objetivos, é claro. Se dinheiro não é um problema, você faz questão de ter o que há de melhor no mercado em cada área e pode enviar o kit para uma área atendida pela empresa, o 23andMe Plus Total Health pode ser uma opção interessante. Se você não tem toda essa grana, mas tem interesse pelos relatórios e ferramentas de saúde da 23andMe, e se a empresa estiver oferecendo uma promoção como a que aparece no momento em que eu gravo esse vídeo, com o primeiro ano do teste 23andMe Plus Premium saindo pelo mesmo preço do teste normal de saúde da empresa, então vale a pena pegar o incrementado, especialmente se você acha que pode fazer bom uso das ferramentas extras de genealogia também. Mas se a promoção não estiver vigente para você, ou se você não se interessa pelos recursos extras a ponto de arriscar se esquecer de cancelar a assinatura, então o teste de saúde com ancestralidade pode ser a melhor opção, especialmente se for ele que estiver em promoção quando você estiver buscando. Agora, se você só tem interesse pelos recursos normais de ancestralidade, ou se você só quer estar na plataforma da 23andMe, mas a grana está curta, então a versão básica já é uma ótima pedida. Até porque as 2 primeiras versões permitem upgrade depois. Só não é possível fazer upgrade para a versão mais cara por enquanto, até porque para isso é necessário sequenciar o exoma, coisa que os primeiros testes não fazem. Pois muito bem, escolhido o seu teste, como você pode comprar o seu kit e receber no Brasil? Existem algumas maneiras. A empresa não vende nem entrega kits no Brasil, especialmente os kits mais avançados, que ela não entrega nem em países que fazem parte do catálogo. Mas isso não significa que seja contra as regras você testar com a empresa. A regra não é que você tenha cidadania americana, mas sim que a entrega seja feita nos Estados Unidos, por exemplo, ou noutro dos países em que a empresa entregue o teste que você escolheu. Então você pode comprar o seu teste mesmo estando no Brasil
e solicitar que a entrega seja feita num endereço nesse país. Estamos usando os Estados Unidos como exemplo, então, se você estiver nos Estados Unidos, se tiver uma viagem agendada, por exemplo, fica muito fácil. Se não é o seu caso, pode ser o caso de algum parente ou amigo. Essa pessoa pode perfeitamente trazer o kit até você. E se não puder levar a amostra de volta na mala, você pode despachar com a ajuda da Damares Andrade, que é a pessoa que tem parceria com a MyHeritage e a FTDNA para esse tipo de frete. Se você não tem nenhuma pessoa que possa trazer o teste para você, a Damares provavelmente consegue te ajudar com isso também. A empresa dela tem autorização para esse tipo de envio, então ela costuma ajudar a comunidade com isso. Não vou passar o contato dela aqui para evitar que ela receba spam, mas você encontra facilmente nas comunidades de genealogia no Facebook ou no WhatsApp. Caso não consiga com a Damares, outra opção seria contar com uma empresa confiável de redirecionamento postal. Mas nesse caso você teria as taxas da empresa e ainda correria risco do kit ser barrado na alfândega ao chegar ao Brasil, pois isso tem acontecido nos últimos meses com uma mudança na interpretação das regras pelos fiscais. Então eu não recomendo fazer dessa forma. Dependendo da sua escolha, você nem vai precisar comprar diretamente aqui no site. Mas esse será o caso de muita gente e talvez seja o seu também, então eu vou te mostrar como fazer. Escolhido o seu teste, clique no botão correspondente para adicioná-lo ao carrinho. Esse botão que aparece logo abaixo do preço na página principal. Feito isso, o site já te redireciona ao carrinho, onde você pode alterar a quantidade de kits que deseja adquirir nesse pedido. Dica: se você fingir que vai sair da página, ou seja, se você levar o mouse até a guia da página no navegador, como se fosse fechar a guia, é provável que apareça uma mensagem pop-up te oferecendo $10 de desconto no primeiro kit. Se não aparecer para você, limpe o carrinho, feche seu navegador e entre de novo no site para tentar novamente. Ou confira se o seu navegador não está bloqueando mensagens pop-up. Assim deve funcionar. Se não, é porque na época em que você está tentando, essa promoção não está ativa. Outra promoção que frequentemente está ativa é a de obter 20% de desconto nos kits seguintes do mesmo tipo. Ou seja, com exceção do primeiro kit de cada tipo, todos os demais que você adicionar ao mesmo pedido teriam 20% de desconto. Então, se você comprar, por exemplo, 4 kits básicos, 3 deles terão 20% de desconto. E o primeiro talvez tenha tido os $10 de desconto do pop-up também. Outra coisa, a cada kit que você acrescenta ao carrinho, o site te oferece a opção de fazer o upgrade e te mostra a diferença no valor. Então, essa é uma decisão que você vai tomar antes de prosseguir. Lembre-se que o desconto de 20%, se ativo, só vale para os kits subsequentes do mesmo tipo, e não para o primeiro kit de cada tipo. Uma vez completo o seu carrinho, você tem duas opções para o checkout, uma normal e uma com PayPal. A opção com PayPal vai te direcionar à página do PayPal para confirmar o pagamento antes de retornar ao site da 23andMe para o cadastro. A outra te leva para a página de confirmação de compra no site da 23andMe mesmo, que é essa aqui. No topo vai ter o resumo do seu carrinho, seguido do formulário para preencher com o endereço de entrega dos kits. Você pode colocar o seu nome ou o nome da pessoa que vai receber os kits para você, como preferir. Isso não vai afetar o registro dos kits depois. Preencha direitinho os dados e prossiga para o seu e-mail e telefone. O e-mail pode ser o seu mesmo. Um e-mail ao qual você tem acesso, é claro. Não vá colocar aquele Hotmail que você não usa há anos, porque você pode precisar acessar esse e-mail para resolver problemas com a entrega, por exemplo, caso haja. E o telefone, você coloca o da pessoa que vai receber o kit, porque é para isso que eles pedem esse número. Se houver alguma dificuldade na entrega, a empresa vai telefonar. Preenchidas as informações, o botão para prosseguir para a escolha do frete fica ativo. Clique para continuar. Vão aparecer as opções de frete e os valores, que variam conforme a região. Escolha a opção que te atende e clique no botão para continuar para a escolha do pagamento. Aqui você tem a opção de preencher os dados de um cartão de crédito internacional ou de débito em dólar, se você tiver, ou ainda escolher o PayPal, se preferir. O endereço de cobrança precisa ser o do cartão escolhido, é claro. Não tem problema se for diferente do endereço de entrega dos kits. Se for o mesmo, você escolhe Use Same as Shipping. Se não, marque Enter a New Address para preencher o endereço de cobrança correto do cartão. Quando tudo estiver preenchido e conferido, clique no botão Continue to Order Review para seguir para a página de confirmação da compra. Finalize e confira se tudo terá sido concluído com sucesso, inclusive a cobrança no seu cartão.
Caso você esteja com alguma dificuldade para comprar no site da 23andMe ou simplesmente prefira fazer diferente, você também tem a opção de comprar seu kit num site parceiro, como por exemplo na Amazon americana. A Amazon nem sempre vai ter as mesmas promoções do site da 23andMe, mas algumas vezes o preço pode estar até melhor, especialmente se você ativar a assinatura Amazon Prime, o que frequentemente pode ser feito de graça. Assim, você provavelmente não vai pagar frete para receber os kits, e ainda tem como obter um descontinho extra se você pagar usando gift cards comprados com cashback na loja do seu banco favorito em dólar. Isso é uma dica que eu ainda vou mostrar em detalhes no outro vídeo, mas não poderia deixar de citar aqui. E pronto, é assim que você compra seu kit da 23andMe. Depois, é só prosseguir com o combinado para que você possa receber, testar e devolver para a empresa. Outra dica: algumas pessoas relataram que tiveram suas análises negadas pela empresa por serem brasileiras. Não é uma política da empresa fazer esse tipo de negativa, porque não é contra as regras. Então esses problemas provavelmente aconteceram por alguma falha de leitura do DNA, o que é relativamente comum acontecer com kits de tubos de saliva, como é o caso da 23andMe e da Ancestry, e porque a pessoa cadastrou um endereço brasileiro na hora de registrar, de modo que a companhia ficaria impossibilitada de enviar um novo kit de coleta. Para evitar esse risco, cadastre o endereço de alguma pessoa conhecida nos Estados Unidos, de preferência o mesmo endereço usado para a entrega do kit. Depois que a análise for completada com sucesso, você pode atualizar essa informação no site. E com isso concluímos nosso vídeo sobre como escolher e comprar seu kit da 23andMe e receber no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida aqui e faça o seu comentário. Elogios, críticas e dúvidas são todos bem-vindos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, como o próximo dessa série, que vai ser sobre como comprar seu kit da Ancestry.com, que tem o maior banco de dados de genealogia entre as empresas de teste de ancestralidade. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.